Capítulo 242, Contagem regressiva. Autor, Rafael Batista. Revisão, eu até que li. Mas não sei se revisei. No centro da cidade de Turop. As batalhas na cidade começaram a deixar os primeiros corpos pelo chão. Guardas, cidadãos e alguns rebeldes estavam entre aqueles corpos. Os grupos de rebeldes estavam milimetricamente posicionados, como se tudo aquilo fosse parte de algum plano e, apesar de instigarem as pessoas e lutarem contra os guardas, eles não fugiam como diziam que queriam fazer. Eles simplesmente ficavam lá, lutando, matando e morrendo enquanto traziam mais pessoas para o lado deles. Cada grupo rebelde ficava em ponto estratégico, onde os guardas não podiam usar muita força bruta, para não causarem danos colaterais, ou onde estavam os cidadãos e viajantes mais apavorados e propícios a serem convencidos. Outra coisa curiosa é que, apesar de ninguém ter visto um contaminado na cidade, os rebeldes vociferavam que os Salvadores e o Coronel Vargas estavam mentindo e que eles tinham visto alguns infectados, que se eles não fugissem logo, todos estariam condenados. Isso só aumentava o medo das pessoas que, em maioria, não queriam pagar para ver se aquilo era realmente verdade. Por alguns instantes, quando o capitão Pierre e as suas tropas chegaram à cidade, a situação parecia estar ficando sob controle, porém, as táticas dos rebeldes ficaram ainda mais agressivas e eles começaram a fazer reféns. Crianças, mulheres, idosos. Os rebeldes escolhiam os mais fracos entre a população e os tomavam como reféns. Também, outros pedidos de apoio começaram a surgir, de vilarejos bem distantes do centro da cidade. Agora, se já não bastava a situação complicada no centro da cidade e a falta de efetivo, a guarda de Turop teve que dividir ainda mais as suas forças, a fim de auxiliar outros vilarejos. Parecia que os problemas não tinham fim. Alguns soldados que estavam incumbidos do cerco à cidade e de impedir que as pessoas saíssem, foram pedir o auxílio do exército de Murak, que já estava estacionado ao redor de Turop. Contudo, assim que eles se aproximaram, eles foram prontamente atacados e mortos, sem nenhuma explicação ou aviso da parte das tropas de Murak. Todos em Turop estavam presos na cidade e a maioria não tinha muitas escolhas. Ou eles ficavam na cidade e eram pegos pela guerra civil que estava acontecendo e pela peste, ou eles tentavam fugir e eram mortos pelo exército de Murak. Naquele momento, haviam pouquíssimos lugares em Turop que não tinham sido tomados pelo caos, que eram as sedes das grandes escolas, as sedes dos clãs mais fortes e o prédio dos Salvadores que, de alguma forma, não era visado pelos rebeldes. Contudo, apesar de não lutarem ou tentarem fugir, as escolas e clãs de Turop se isolavam de todos e não deixavam que ninguém se aproximasse das suas terras. Era cada um por si. Na dimensão da arena. Todos os que estavam aparentemente infectados foram levados à força para dentro dos campos de batalha, que foram cercados pelos milhares de soldados da guarda de Turop, que diferentemente do lado externo, estavam em um número excessivamente alto. Enquanto a situação na arena ficava mais calma, a voz do tenente Jones foi transmitida para todos: atenção! Eu preciso da atenção de todos vocês. Parecia que a ordem finalmente tinha voltado para aquele lugar, pois assim que aquela transmissão soou, todos se calaram e prestaram atenção nela. Tenente Jones, nós temos um meio de ajudar a todos, mas precisaremos da colaboração de cada um de vocês. Quanto mais rápido nos ajudarmos, maiores serão as nossas chances de sobrevivência. Todos sabem o que está acontecendo aqui e, por isso, nós não temos tempo para ficar dando muitas explicações. Sendo assim, eu preciso que todos vocês colaborem e que cada pessoa nesta arena, que esteja carregando um anel de armazenamento, entregue-o para nós. O tenente Jones encerrou.
O que? Vocês estão loucos. Em um momento como esse. Vocês querem nos roubar. Vocês pensam que somos idiotas. Vocês só querem nos desarmar, para nos matar com mais facilidade. Imediatamente, gritos de desconfiança e insatisfação soaram por toda a arena. A maioria das pessoas não acreditavam nas boas intenções do tenente Jones e simplesmente não abririam mão dos seus anéis de armazenamento. Enquanto aqueles gritos insatisfeitos ecoavam por todo o ambiente, o tenente Jones tentou convencê-los: senhores, nós podemos produzir pílulas e vacinas contra o vírus, mas os nossos recursos são escassos, então nós precisaremos que todos colaborem com os ingredientes. Nós não queremos que vocês entreguem as suas armas, nós só precisaremos das medicinas e materiais que vocês têm consigo. Ha 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 ha. Você está louco? Essa peste não tem cura. Vocês querem as medicinas, para tratarem somente os seus. Acham que somos burros? Matem logo os infectados e acabem com isso. Onde estão os salvadores? Porque eles não estão aqui. Se o Sr. Maddox nos dissesse isso, eu acreditaria. Isso mesmo. Os salvadores são os únicos que podem nos ajudar. Os gritos de insatisfação novamente soaram e o tenente Jones se viu em uma situação ruim. Para piorar, os fiéis dos salvadores começaram a questionar e dizer que confiavam apenas neles. Naquele momento, o tenente Jones estava começando a cogitar o uso da força. Jones! O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? De repente, enquanto o tenente Jones pensava alguma forma de conseguir os materiais que Zaltian tinha solicitado, Grimm foi levado até ele e perguntou. Assim que viu o prefeito naquele lugar, o tenente Jones imediatamente arregalou os olhos e falou: Senhor prefeito, o que o senhor está fazendo aqui? Todos aqui tiveram contato com algum infectado, o senhor não deveria ter vindo para cá. Grimm sacudiu as mãos e respondeu: Jones, nós estamos presos nesta dimensão. Essa doença se espalha pelo ar também, então, uma hora ou outra, eu serei infectado. Tenente Jones, eu sei disso, senhor, mas a sua segurança é... Antes que o tenente Jones terminasse de falar, Grimm o interrompeu, dizendo: Jones, você acabou de dizer que tem uma cura para a peste. Você acha mesmo que eu ficaria parado depois de escutar isso? Eu tinha que vir conferir. Grimm encerrou. Imediatamente, o tenente Jones concordou com a cabeça e respondeu: a peste pode ser curada, mas nós temos que conseguir mais ingredientes para refinar as medicinas suficientes para todos. Grimm ergueu as sobrancelhas demonstrando estar um pouco esperançoso, mas questionou: você tem certeza disso? Quem está por trás dessa cura? Você encontrou o Maddox? O tenente Jones, por sua vez, sacudiu a cabeça e respondeu enquanto apontava para Zaltian: não tem nenhum salvador aqui. Quem pode curar a todos? É ele. Assim que viu qual era o motivo de toda aquela esperança do tenente Jones, Grimm imediatamente soltou um suspiro desanimado enquanto dizia: Jones. Uma criança. Quão desesperado você está, para confiar a vidas de centenas de milhares de pessoas, às mãos de uma criança. Vendo o quão desacreditado o prefeito estava, o tenente Jones tentou argumentar: Senhor, eu não sou um tolo. Eu acredito naquele garoto. Eu mesmo vi quando ele curou o Cruz. Ao cair daquelas palavras, Grimm olhou para o Cruz, que estava deitado, imóvel, e respondeu: você chama isso de cura? Ele não está sequer se mexendo. Tenente Jones, isso é parte do processo de cura, senhor. Grimm ficou ainda mais decepcionado e falou: Jones, eu não acredito que você está sendo enganado por... Calem a boca.
Eles precisam se concentrar. Enquanto o tenente Jones tentava convencer o prefeito, e o segundo ficava cada vez mais decepcionado, Cruz, que até então não tinha movido sequer um dedo, gritou num tom de voz nada enfermo, interrompendo-os. Assim que aquele grito caiu, Grimm e o tenente Jones se calaram e olharam para o Cruz enquanto Zaltien olhava para trás e agradecia. Obrigado, Cruz. Agora, continue imóvel. Cruz, por sua vez, continuou deitado e sorriu enquanto fazia um sinal de joia para Zaltien. Vamos começar. Zaltien deu um riso de canto e olhou para os jovens do clã da graça e falou. Sim. Todos responderam em coro enquanto as suas mãos emitiam um brilho verde. Ox. 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 Rapidamente, Zaltien e todos os jovens começaram a desenhar diversas matrizes no ar e colocá-las sobre os diversos ingredientes que estavam na frente deles. Zoom! Enquanto aquelas matrizes giravam e fundiam e moldavam os ingredientes, todos ao redor do grupo ficavam perplexos com o que estavam vendo. O que eles estão? Não me digam que eles estão. Isso é refinamento. Alguns entenderam o que estava acontecendo ali, mas isso não significa que eles não estavam incrédulos. Enquanto a primeira pílula começava a tomar forma nas mãos de Zaltien, Grimm, que até então estava cético, arreganhou a boca, cutucou o tenente Jones e disse com uma certa dificuldade: transmita isso para toda a arena. Naquele momento, o tenente Jones entendeu a intenção do prefeito e prontamente obedeceu àquela ordem. Rapidamente, todos os painéis da arena, que tinham se apagado até aquele momento, começaram a transmitir as figuras de Zaltien e dos jovens do clã da graça. O que está acontecendo ali? Por que estamos vendo isso? Pi. Enquanto as pessoas olhavam para os painéis e tentavam entender o significado daquilo, Zaltien tinha terminado de refinar a primeira pílula. Depois de refinar a pílula, Zaltien segurou-a entre os dedos e disse: as prioridades são, os médicos e socorristas, depois os infectados, depois os sem cultivo, e por fim, os mais fracos. Aqueles que não entregarem ou esconderem algum anel armazenamento não serão medicados. Aos voluntários, a médicos e socorristas: mediquem-se e estendam ao máximo as vidas dos doentes. Esse vírus ataca primeiro a medula do paciente e dali começa a se espalhar pelo corpo, então, extrair um pouco do vírus que está na medula dará um pouco mais de tempo aos pacientes. Eu sei que vocês estão sentindo uma dor insuportável, mas eu preciso que vocês fiquem os mais quietos possível. Quanto maior for o ritmo dos seus batimentos cardíacos e do fluxo sanguíneo de vocês, maior será a velocidade de avanço da doença. Aos que não querem confiar ou acreditar em nós, sintam-se à vontade, para morrer. De uma forma ou de outra, quando vocês morrerem, nós pegaremos os seus anéis de armazenamento. Se vocês querem tanto assim, morrer, reflitam e decidam fazer isso sozinhos, pois cada minuto sem a medicação poderá ser fatal para alguém. Abandonem a ganância e coloquem um pouco de vergonha nessas suas caras. Por fim, aquele ou aquela que disser as palavras Mada ou Salvadores na minha frente, eu juro, pela minha vida, que eu farei você engolir esta pílula por um buraco que não é a boca. Zaltien terminou enquanto cerrava o punho e apertava a pílula. Depois de dizer tudo aquilo, Zaltien entregou a pílula para o Kion, que consumiu-a de imediato. Sem perder mais tempo, Zaltien olhou para baixo e voltou a refinar. Contudo, dessa vez, estava fazendo isso numa velocidade alucinante. A matriz de células de Zaltien girava muito mais rápido do que as outras e os materiais eram transformados na mesma velocidade.
Ao redor de Zaltien, aqueles que já estavam dentro do campo de batalha já tinham começado a se organizar. Os anéis de armazenamento eram esvaziados aos montes e os médicos das comitivas e voluntários faziam fila para serem medicados e ajudar os doentes. Quem esse garoto pensa que é? Na plateia, apesar de terem visto Zaltien refinar aquela pílula, muitos ainda não tinham se convencido a ajudar. Talvez, a forma fria e um pouco impaciente de Zaltien falar, tenha contribuído para isso, mas, pelo menos, dessa vez, havia alguma movimentação de gente propícia a colaborar. Enquanto várias pessoas começavam a entregar os seus anéis de armazenamento para os guardas, várias outras estavam relutantes e, por vezes, tentavam convencer os outros de que eles estavam sendo enganados. Foi nesse momento que... Baralalalalalalalala. Um estridente relâmpago clareou e ensurdeceu toda a arena. Depois, uma figura pairou no ar, um pouco acima dos campos de batalha. Einar, o líder do clã dos filhos de Thor, que era o dono daquela figura, estava coberto de relâmpagos e com uma expressão irada. Os olhos dele pareciam ser a própria eletricidade enquanto ele gritava para todos na arena: calem essas suas malditas bocas e comecem a colaborar. Se alguém aqui tem uma ideia melhor do que confiar no garoto, diga logo, ou eu mesmo irei até cada um de vocês e os espancarei até que decidam colaborar. Einar era um profano, sendo assim, ele fez questão de garantir que o peso da sua aura pudesse ser sentido em cada canto daquela dimensão. E o peso daquela aura era aterrorizante para quase todos ali. De imediato, quase todos sentiram-se sufocados pela aura do Einar, porém, outra aura estava se unindo ao Einar e tornando as coisas ainda mais assustadoras. Muito mais calmo do que o Einar, mas com o mesmo ar ameaçador, o diretor Silver liberou uma aura tão densa quanto a dele, antes de dizer: todos nós estamos na mesma situação. Como o Einar disse, não há nenhuma outra solução à nossa frente. Sendo assim, nós decidimos ajudar o garoto, porém, não pensem que nesta arena há uma democracia. As vidas das pessoas que estão aqui são muito mais importantes do que a ganância, o medo, ou os bens de qualquer um de vocês. Por isso, eu sinto dizer que, se a sua decisão individual não for a cooperação, ela não será respeitada dessa vez. Enquanto Einar gritava e ameaçava e o diretor Silver tentava se explicar, mas ameaçava do mesmo jeito, Grimm pegou um amuleto de transmissão sonora e deu ordens aos seus soldados: organizem alguns pontos de apoio e auxiliem no recolhimento dos anéis. Todos devem ajudar da forma que puderem. Sim, senhor. Senhor, eu sou médico. Eu posso descer e ajudar no tratamento dos doentes. Eu também sou. Eu não sou um médico, mas eu posso ajudar aí embaixo. Eu também. Eu também. Imediatamente, os guardas responderam e vários se voluntariaram para as mais diversas tarefas. Intimidados, aqueles que estavam na plateia finalmente se calaram enquanto entregavam os seus anéis de armazenamento, mesmo que não estivessem satisfeitos com aquilo. No solo, cada um dos jovens do clã da graça tinha terminado de refinar a primeira pílula. Contudo, no tempo que eles refinaram aquela pílula, Zaltien já tinha refinado cerca de 50 pílulas. Esse jovem, ele é humano. Depois que engoliam as pílulas que Zaltien tinha refinado e sentiam o poder daquelas medicinas, todos olhavam para ele e ficavam chocados. Eu preciso de mais materiais. Daqui a pouco esses acabarão. Zaltien gritou enquanto continuava refinando e a pilha de materiais na frente dele diminuía rapidamente. Imediatamente, o tenente Jones pegou um amuleto de transmissão sonora e ordenou: apresem-se. Nós precisamos de materiais. Em Turop, no pé da montanha sagrada.
Após dispensar toda a cia de guarda, o coronel Vargas se posicionou à frente da montanha sagrada enquanto parecia estar esperando por alguém. Do meio da floresta, surgiram alguns passos, antes que algumas figuras caminhassem na direção do coronel. Você demorou. O coronel Vargas falou enquanto a figura ficava visível. Ha 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 ha. Foi difícil evitar os curiosos. Essa cidade é uma bagunça. Ha 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 ha. Gargalhando e com uma voz debochada, Madak caminhava à frente do grupo enquanto falava. Vamos entrar. Eu já me cansei desse lugar. O coronel Vargas falou enquanto dava as costas para o Madak e olhava para a montanha. Com um sorriso de canto, Madak estendeu a mão e falou, faça as honras. Sem dizer nada, o coronel Vargas colocou as mãos em uma parte da montanha, depois, ele respirou fundo, antes de começar a empurrar os braços para frente. Craas. Craas. KRRRRRRRR. O coronel Vargas fazia tanta força que parecia que ele queria empurrar toda a montanha, que realmente estremeceu enquanto algumas rachaduras surgiam nela. Contudo, em um determinado momento, a montanha parou de tremer e apenas uma enorme pedra começou a ser movida, entrando para o interior da montanha e revelando uma enorme porta de entrada. Eu esperei tanto por isso. Madak esfregava as mãos e sorria de orelha a orelha, a cada centímetro que se abria na montanha. Bang! De repente, um forte estrondo soou quando aquela pedra parecia ter se encaixado em alguma coisa e o coronel Vargas afastava lentamente as suas mãos. Daqui em diante, só nós dois iremos. O coronel Vargas olhou para o Madak e falou num tom inflexível. Madak, por sua vez, sorriu e acenou com a cabeça, antes de se virar para os seus homens e dizer, coloquem os uniformes da guarda e não permitam que ninguém nos interfira. Os homens simplesmente acenaram com as cabeças e deram olhares fiéis para o Madak. Vamos lá. Madak seguiu na direção da montanha e do coronel Vargas, que já estava caminhando. Dentro da montanha sagrada havia uma infinidade de formações de cristais vermelhos sangue, que se espalhavam por toda parte, inclusive para dentro do solo. O ar era mórbido e pesado, como se todo o lugar fosse o interior de uma criatura aterrorizante. A iluminação era praticamente inexistente, pois haviam somente alguns poucos pontos brilhantes dentro dos cristais. Tudo ali era úmido e pegajoso, como se uma névoa de sangue permeasse pelo lugar. Mesmo em um lugar como aquele, o coronel Vargas permanecia calmo e sério enquanto o Madak ficava mais feliz a cada passo que dava. Tape. Pare. De repente, enquanto os dois caminhavam, o coronel Vargas parou repentinamente, esticou o braço, impedindo o Madak de avançar, e falou olhando para frente. O que foi, Vargas? Madak ficou sério e perguntou. O coronel Vargas, por sua vez, estreitou os olhos e respondeu, tem alguém extremamente perigoso aqui. Até para você. Surpreso, Madak questionou. Evidentemente alarmado e preocupado, o coronel Vargas respondeu, ele está num nível muito acima de tudo o que eu já vi. Imediatamente, o coração do Madak acelerou, afinal, uma presença capaz de deixar o coronel Vargas preocupado daquele jeito não era algo com o qual ele poderia lidar. De repente, antes que qualquer um dos dois se movesse ou falasse novamente, dois olhos brancos, que pareciam poder enxergar até o fundo de uma alma, se abriram no fundo da caverna e uma voz grave soou. Vargas. Filho de Jonas. Madak. Filho de João. Normalmente, eu informo as pessoas que vêm até aqui, sobre a história deste lugar e o que ele guarda. Porém, vocês dois já sabem o que querem aqui?
O homem fez uma pequena pausa, antes de continuar: eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para defender nada, porém, eu me sinto na obrigação de alertá-los por uma última vez. O que vocês buscam é a profanação. E vocês não conseguirão nada de bom do que farão. Arrepiado até os mais profundos pelos do seu corpo, o coronel Vargas teve que se esforçar para manter uma certa compostura e perguntar: se eu disser que estamos dispostos a aceitar as consequências, vocês nos impedirá? Assim que o coronel Vargas terminou de perguntar aquilo, o homem respondeu: eu nunca impedi ninguém que veio a este lugar. Todos os que falharam aqui, falharam por conta própria. Nenhum de vocês dois é aquele a quem eu aguardo, então. A menos que eu não precise me defender, eu continuarei aqui, como estou há milhares de anos. O homem encerrou enquanto os dois olhos brancos se fechavam lentamente. Assim que aqueles olhos se fecharam e o homem parou de falar, o coronel Vargas olhou para o Maddox e falou: vamos seguir em frente, mas, aconteça o que acontecer, não use sequer olhar feio para aquela pessoa. Maddox, que há muito tempo não se sentia ameaçado daquele jeito, concordou com a cabeça, antes que os dois caminhassem, com um extremo cuidado, à frente. Aos poucos, a figura do homem foi ficando visível e os dois puderam contemplar um homem negro, que vestia uma armadura dourada, sentado no chão, com os olhos fechados. Ele parecia ser capaz de ficar daquele jeito por mais alguns milhares de anos se fosse necessário. Passo a passo, os dois passaram pelo homem enquanto prendiam até mesmo as suas respirações.